Referência incontestável no que se refere à literatura moderna, Stephen King é considerado um dos escritores mais influentes dos últimos anos, tendo recebido a alcunha de Rei do Horror, embora tal qualificação seja um tanto exíqua, visto que suas obras mais célebres passeiam por diversos gêneros, temáticas e simbolismos. Por essas e outras, diversas adaptações audiovisuais de seus livros foram lançadas, tanto no formato de séries de TV quanto no cinema, algumas sem tanto êxito, como Torre Negra e Cemitério Maldito de 2019, e outras se tornaram grandes clássicos, como O Iluminado, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Dentre os temas que costumam ser recorrentemente abordados por King estão a perda da inocência da infância, traumas familiares e a mortalidade inevitável do ser humano e como ele lida com ela em cada fase de sua vida, adicionando um elemento sobrenatural e aterrorizante que conecta todas elas. Abordando boa parte desses assuntos, a sua obra-prima It a Coisa ganhou notoriedade mundial ao mostrar um grupo de crianças autodenominado Grupo dos Otários, enfrentando dilemas da juventude, como bullying, pais ausentes ou superprotetores, abusos domésticos e o amor juvenil, enquanto uma ameaça interdimensional assumindo a forma de Pennywise, o palhaço dançarino, assombra a cidade fictícia de Derry. Na primeira parte do livro, o palhaço surge em um bueiro, atraindo o pequeno George, que estava brincando no local e causando sua morte. Um ano depois, seu irmão mais velho Bill não consegue superar a perda e, junto de seus amigos, Rich, Ed, Stanley e os recém-chegados, Mike, Ben e Beverly, tentam desvendar quem vem causando os desaparecimentos de jovens na cidade, ao mesmo tempo em que precisam lidar com Harry Bowers, líder de uma gangue de bullies, mas seus atos extrapolam a mera agressão verbal e física, beirando o sadismo. Apesar das inevitáveis mudanças em termos de adaptação, tanto a minissérie de TV de 1990 quanto o filme de 2017 foram bastante fiéis ao seu material fonte, seja na trama ou na caracterização de seus personagens. No caso deste último, tal como o livro, a história foi dividida, sendo este o primeiro capítulo abordando a fase da infância do grupo protagonista, mas modificando a cronologia, passando dos anos 50 para o final da década de 80. Além do elenco juvenil ser um dos maiores pontos positivos da nova adaptação, o antagonista vivido nessa versão por Bill Skarsgård consegue fazer jus ao papel vivido anteriormente por Tim Curry, transformando Pennywise em não apenas um vilão que consegue impor medo nos personagens centrais e no público, mas que é construído de maneira a ser a representação dos maiores temores de cada um dos integrantes, o tornando assim um adversário à altura. De maneira propositada ou não, a figura de Pennywise acabou sendo o símbolo de um temor que se tornou bastante explorado na cultura pop, acerca da figura do palhaço como representação de terror e morte. Sendo o grande vilão da obra literária, o personagem é um ser de outra dimensão que aterrissou em Derry anos atrás, e a cada 27 anos precisa se alimentar do medo dos seres humanos, em especial de crianças e adolescentes, pois seus temores são mais fáceis de serem despertados. No entanto, a versão de 2017, ao abordar cada um dos integrantes do Grupo dos Otários e seus dilemas pessoais, conseguiu repartir de maneira eficiente o antagonismo de Pennywise com outras figuras que, bem como em diversas obras de Stephen King, possuem um certo ar vilanesco tanto por seus atos quanto pelas omissões: os adultos. Como já mencionado, aqui vemos traumas e problemas muito comuns da infância de muitas pessoas, principalmente no que se referem às suas figuras paternas. Ao invés de serem representados como aqueles dotados do amor incondicional e que servem como porto seguro, aqui eles são indivíduos transtornados, ignorantes acerca dos problemas dos filhos e, em alguns casos, até os principais causadores destes. No caso de Bill, logo na primeira cena, vemos que o único momento em que sua mãe surge é tocando piano, enquanto o filho mais novo, George, anda pela casa sem qualquer supervisão e sai em um dia chuvoso sem nenhum adulto para acompanhá-lo, ou mesmo notar sua ausência. Esse aparente desinteresse, juntamente com o da senhora que vê George em frente ao bueiro e nem ao menos pergunta o porquê de ele estar ali, acaba gerando trágicas consequências. A figura paterna da família de Bill também não demonstra o melhor comportamento. Além de preferir negar sua dor pela perda lamentável, ainda repreende o amor de Bill pelo seu irmão, este que o faz insistir em buscar pelo paradeiro de George, mesmo passado um ano. Porém, a forma como seu pai lida com a situação o torna não uma fonte de apoio e conforto, mas apenas de crítica e rejeição. No caso de Beverly, vemos uma situação ainda mais grave. Apesar de não haver cenas explícitas no longa, fica claro que a personagem é abusada pelo próprio pai e vítima de comentários maldosos da cidade acerca de sua sexualidade. Apesar disso, ela não converte o seu passado trágico em revolta, mas em compreensão e empatia por aqueles que também são rejeitados, como é o caso do Grupo dos Otários e principalmente de Ben. Falando nele, embora nada acerca dos seus pais seja abordado, vemos que o garoto, que tem dificuldades em fazer amizades pela sua personalidade desastrada e introspectiva, prefere ficar em bibliotecas, onde é repreendido pela bibliotecária por preferir ficar lendo do que estar brincando com outras crianças. Além disso, devido à sua condição de sobrepeso, Ben é perseguido por Bowers e sua gangue, que em um momento de agressão, corta sua barriga, o que é presenciado por um casal de idosos em um carro, mas ambos não esboçam qualquer reação ou ato de solidariedade ao garoto. Acerca de Ed e Stan, enquanto o primeiro é vítima da superproteção da mãe, que o faz desenvolver comportamentos hipocondríacos e obsessão pela própria higiene, o último é filho de um líder judeu e, devido a isto, é constantemente cobrado pelo pai acerca de seus hábitos e conhecimentos religiosos. Sobre Mike, ele é um garoto que presenciou a morte trágica de seus pais e ainda trabalha, muito a contragosto, na fazenda de seu avô, abatendo ovelhas, e sendo repreendido por este ao hesitar.
E finalmente temos Rich, o garoto mais intrépido, bem-humorado e insolente do grupo, que até o momento era o único que não demonstrava sinais de um passado trágico, exceto seu medo por palhaços, mas que, como seria revelado no futuro, era apenas uma proteção do garoto quanto aos seus reais problemas. Como vemos, a figura adulta em It acaba sendo retratada em indivíduos de índole duvidosa, apáticos e inertes acerca dos problemas de seus filhos e da própria Derry como um todo. Isso se comprova com os frutos da investigação realizada por Ben acerca da história da cidade, onde revela que eventos semelhantes ocorrem a cada 27 anos e que, em comparação a outras cidades dos Estados Unidos, é a que possui a maior quantidade de desaparecimento de crianças e adolescentes, por uma diferença considerável. Logo de cara, o primeiro impulso do espectador é julgar que o principal responsável por isso seria o Pennywise, já que este é o seu modus operandi desde que chegou em Derry, causando mortes de jovens e se ocultando nos esgotos da cidade. No entanto, é a inércia de seus habitantes mais antigos que permite que a criatura continue causando terror e que mais vidas sejam ceifadas, forçando jovens que, como é repetidamente dito por elas, deveriam estar brincando no verão e não tomarem uma atitude e combater o monstro por conta própria. Além da postura totalmente omissa, em determinados casos, vemos atos que acabam provocando danos irreparáveis nessas crianças, sem a necessidade de qualquer tipo de influência do palhaço Pennywise. Exemplo maior temos no pai de Beverly, um abusador pedófilo que é o principal responsável pelos traumas da filha, e que antes que pudesse fazer algo ainda pior, esta enfim reúne forças para negar seus atos desprezíveis e ainda lhe retribui a violência física e psicológica de anos. Não obstante, mesmo sendo o típico valentão perverso, Henry Bowers tem seus dilemas retratados pela figura do pai, um policial com traços tirânicos, que não apenas o repreende com palavras duras, mas em determinado momento até dispara sua arma próxima das pernas dele, em sua forma distorcida de impor autoridade e ainda humilhar o próprio filho. Ainda assim, a obra nos mostra que situações menos drásticas podem causar distúrbios de personalidade consideráveis, como é o caso da superproteção da mãe de Ed, que chega ao ponto de proibir o contato deste com seus amigos, da cobrança excessiva do pai de Stan, que se preocupa mais com a sua imagem do que em apoiar o filho, ou na situação de Mike, um garoto que demonstra sua humanidade ao se negar a matar um animal e é repreendido e instigado a não demonstrar empatia por outro ser vivo. Levando em conta tais considerações, é fato que Pennywise é o grande vilão da obra, pois foi concebido como tal, e direta ou indiretamente, é responsável pelas mortes ocorridas ao longo da trama, bem como na principal ameaça dos protagonistas, se aproveitando de seus medos, originados tanto pela mentalidade da infância, quanto por seus respectivos passados, para enfraquecer suas determinações e se tornarem presas fáceis. Porém, uma criatura como Pennywise só existe devido à permissividade e postura omissa dos adultos, que preferem deixar os problemas de lado ao invés de enfrentá-los, ao mesmo tempo que alguns deles são o gerador dos principais temores de seus filhos, o que por consequência acaba fortalecendo o antagonista e aumentando seu número de vítimas. Logo, sendo responsáveis, no todo ou em parte, pela existência de Pennywise, não seria de todo injusto afirmar que os adultos em Derry são seus verdadeiros vilões. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.